A paz do Senhor, querida igreja, chegou a hora de meditarmos na palavra do Senhor, esta palavra que nos alcança, esta palavra que nos conforta, esta palavra que nos mantém de pé. Prepare aí o seu coração para juntos nós meditarmos nesta palavra. Vamos orar para que Deus não deixe nos ficar dispersos neste momento, que vamos receber esta palavra, que haja reverência em nosso coração, que haja desejo de ouvir, de aprender e que o Senhor nos conduza nesta noite em nome do Senhor Jesus. Amém? O texto que nós vamos ler está em 2 Samuel, capítulo 2, uma pérola aqui que no momento de meditação da palavra, o Senhor trouxe ao meu coração e realmente eu me alegro em Deus por revelar esta palavra, este elemento tão precioso, que toca as nossas vidas e nos proporciona vida e paz em nome de Jesus. O texto está em 2 Samuel, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 17. Amém? Querido Deus, estamos aqui, Pai, em reverência à Tua palavra, Senhor, e pedimos que o Senhor nos conduza por ela, Senhor. Que a Tua graça, o Seu favor, ó Deus, esteja sobre nossas vidas. E o nosso coração esteja, Senhor, tomado agora, Senhor, de reverência profunda, Pai. Ó Deus, não nos deixe ficar dispersos e nem sermos roubados, Senhor, porque precisamos deste alimento que conforta o nosso coração, que nos dá direção, força e vigor. Ó Deus, não deixe que as minhas limitações, ó Pai, sejam um empecilho para a propagação do Teu reino através da Tua palavra. Mas em nome de Jesus, que o Senhor possa me usar nesta noite, ó Deus, para a glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim o texto: Houve uma violenta batalha naquele dia, e Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Estavam lá Joabe, Abisai e Asael, os 3 filhos de Zeruia. E Asael, que corria como uma gazela em terreno plano, perseguiu Abner, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e perguntou: É você, Asael? Sou eu, respondeu ele. Disse-lhe então Abner: É melhor você se desviar para a direita ou para a esquerda, capturar um dos soldados e ficar com as armas dele. Mas Asael não quis parar de persegui-lo. Verso 22 agora, que é o verso áureo desta mensagem. Então Abner advertiu Asael mais uma vez: Pare de me perseguir, não quero matá-lo. Como eu poderia olhar seu irmão Joabe nos olhos de novo? Como, porém, Asael não desistiu de persegui-lo, Abner cravou no estômago dele a ponta da lança, que saiu pelas costas, e ele caiu ali, morrendo ali mesmo. E paravam todos os que chegavam ao lugar onde Asael estava caído. Para entendermos este verso específico, nós precisamos entender o contexto. De forma resumida, o que estava acontecendo ali. Saul morreu em uma batalha, Davi agora voltou para Israel e foi proclamado rei em Judá. Davi se tornou rei em Hebrom e ele governava esta parte de Israel, a parte de Judá, e do outro lado, o restante da nação estava sendo governada por Isbosete, filho de Saul. Então ele governava todo o restante de Israel. E os personagens chaves dessa história Joabe, que era o capitão do exército de Davi, o chefe dos seus soldados, e Abner, filho de Ner, que comandava aí os soldados de Ibosete. Então esses 2 generais
Abner ele faz uma advertência, e é interessante a forma como ele fala aqui no verso 22, advertindo Azael, que era irmão de Joabe, o chefe do exército. E nesse contexto de guerra, de batalha, a advertência que ele faz aqui nos chama muito a atenção, porque Abner ele diz assim: como eu poderia olhar seu irmão Joabe nos olhos de novo? E aqui mostra o respeito que ele tinha pelo outro general, aquele que nesse momento era o seu adversário, era o seu inimigo, mas Abner ele mostra toda essa reverência, esse respeito na hora do conflito, porque no seu coração ele sabia que ia chegar um momento que novamente eles iriam conviver, porque era a nação de Israel que estava sendo reinada, agora governada por 2 reis distintos. Mas no coração de Abner ele olhava lá para frente e ele, como conhecia Joabe, ele pensou assim: se ele fizesse algo contra o seu irmão, seria difícil novamente eles retomarem a amizade, eles voltarem a viver juntos. E aqui está o ensinamento desse texto bíblico, a aplicação para as nossas vidas. Como resolvemos os nossos conflitos? Como resolvemos as nossas batalhas? Como travamos as nossas batalhas sem perder o respeito? O sentido de batalha aqui é o sentido de conflito, o sentido de resolvermos problemas, conversarmos sobre divergências de opiniões, como é que nós tratamos essas questões, seja dentro de casa, no nosso relacionamento conjugal, seja nas amizades com os irmãos, seja em questões ministeriais ou mesmo no nosso trabalho do dia a dia, no ambiente profissional. Como é que nós lidamos com os conflitos? Sem perder o respeito pelo outro ser humano, pela outra pessoa. Abner ele demonstra aqui uma maturidade diante de uma guerra que estava sendo travada, e agora ele fugindo, era a oportunidade dele derrubar mais um dos soldados, mas ele olhou aquela situação com muita reverência, aquele que comandava o exército de Davi. E esse texto me chama a atenção justamente por isso. Como tratar com respeito um inimigo, ou mesmo um amigo na hora de um conflito. Como nós podemos defender uma causa sem desrespeitar alguém? Como nós podemos resolver um problema sem ofender o outro diretamente, ou sem usar palavras que levem a um extremo esse conflito ao ponto de não ter como retomar? Quantas vezes nós passamos do limite na hora de resolver um problema? Quantas vezes nós levamos isso para o lado pessoal e passamos a ofender o outro, usando às vezes até palavras de baixo calão, palavras que vai ofender ou expondo a pessoa a um extremo aonde não tem como reverter, ou fica muito difícil reverter. Então ter essa consciência na hora de um conflito, que eu preciso respeitar esta pessoa, ainda que eu não estou abrindo mão dos meus direitos, das minhas ideias, do meu ponto de vista, eu preciso ter esse respeito para com o outro na hora de resolver um conflito, na hora de defender uma ideia ou uma posição, ou até mesmo na hora de lutar por algo, de se impor em uma determinada situação, onde nós temos que realmente nos impor e defender aquilo que é nosso, mas sem faltar o respeito com o outro. Esse texto ele mostra esta reverência, esse respeito que um comandante teve com o outro, para que aquele conflito não chegasse a um ponto aonde não pudessem mais conviver um com o outro. É interessante como essa história se desenrola em torno disso, quando nós olhamos para essa questão do respeito e de conflitos. Isbosete continuou reinando. Esta batalha não deu a Davi o governo do Israel. Foi apenas uma batalha, cada um voltou para o seu lado e continuou a governar. E é interessante que diz que Abner ele foi ganhando posição, ele foi ganhando o respeito da nação,
sendo ele o general, sendo aquele que comandava o exército, e acontece um outro conflito aqui, agora com Isbosete, né, que tem esse conflito agora com Abner. Está lá no capítulo 3, no verso 7, diz assim, ó: Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Certa vez Isbosete perguntou a Abner: por que você se deitou com a concubina de meu pai? Então ele vem aqui e faz uma acusação contra Abner. O texto bíblico não diz que Abner tinha feito aquilo. Nas histórias bíblicas geralmente mostra este lado, né? Geralmente um texto ele vem trazendo assim, olha, Abner, ele se deitou com a concubina de Saul e aí, né, Isbosete veio tirar satisfação, mas a Bíblia não diz isso, não diz que isso tinha acontecido, poderia ser apenas uma acusação. E pela forma como Abner reage a isso, realmente mostra que aquilo não era uma verdade. Quem sabe alguém veio contar a ele uma mentira, ou ele viu uma situação e ele tirou suas conclusões. Quem sabe no trato de um com o outro ele deduziu isso e ele veio a tirar satisfação com Abner. E ele não tomou o mesmo cuidado. Na hora de resolver esse conflito não houve respeito. Isso fica muito claro no verso seguinte, o verso 8, diz assim, olha, Abner ficou furioso com a pergunta de Isbosete e exclamou. Então ele ficou furioso com a pergunta. Não mostra aqui que ele tinha cometido o ato, mas a forma que ele falou não foi uma forma educada. Provavelmente ele falou com tons, né, de quem estava bravo ou não, talvez nem a rispidez, né? Mas a forma como ele falou, porque ele diz assim, ó, por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Esse termo, né, ser um cão, né, ser algo que merecia o desprezo, né, algo que não tinha aí dignidade. Até agora, e aí ele vem dizer assim, tenho sido leal à família de Saul, seu pai, e aos parentes e amigos dele, e não deixei que você caísse nas mãos de Davi. Agora você me acusa de um delito envolvendo esta mulher. Então, nas palavras de Abner, ele está falando assim, olha, você está me acusando. Em momento algum, ele diz que tinha feito aquilo. Então, esta acusação, esse desrespeito, a forma como Isbosete falou com Abner, trouxe a ele esta amargura e fechou aquela porta de relacionamento, ao ponto de Abner ir até Davi e propor a Davi agora entregar todo o reino a ele. Nos versos seguintes, né, nós vamos ver o desenrolar dessa história. Então Abner, ele vai agora até Davi e faz ali uma aliança com Davi para que Isbosete fosse tirado do poder e agora Davi reinasse. Toda a história se desenrola aí, depois você pode meditar nesses textos de 2 Samuel 2 e 3, aonde Joabe, né, depois ele se aproveita da situação e ele tira a vida de Abner, né, em vingança pelaquilo que ele tinha feito ao seu irmão. E aqui há todo um contexto, né, porque Joabe, quando ele tira a vida de Abner, ele estava pegando aqui o direito de vingar-se, né, do sangue do irmão. Porém, esse direito não se atribui quando havia guerra, né, quando era um conflito legítimo. Mas eu quero me concentrar aqui na forma respeitosa como Abner conduziu diante de uma guerra para não fechar as portas para que eles pudessem caminhar junto de novo, para que eles pudessem conviver de novo. Quantas vezes nós fechamos as portas e assim não podemos conviver mais com alguém porque nós passamos do limite na hora de resolver o conflito. Então, a forma como travamos as nossas guerras, não podemos perder o respeito, não podemos abrir mão, né, de pensar que depois estaremos juntos novamente.
Quantos lares são rompidos porque a falta de respeito na hora de resolver um conflito? Quantos casamentos acabaram porque não houve este cuidado na hora de tratar um com o outro, passando do limite? As pessoas se esquecem, não tem em mente que naquele momento que os ânimos estão aflorados, ele deve pensar, falando aqui de um relacionamento conjugal, ele está ali e deve pensar, puxa, mas daqui a pouco estaremos deitados juntos na mesma cama. Como voltaremos a conviver? Como resolver um conflito sem realmente trazer uma mágoa ao ponto de ficar difícil de conviver? E aqui a palavra de Deus nos ensina a termos respeito mesmo na hora de travar batalhas, mesmo na hora de resolver os conflitos, não passar dos limites. Cuidado com o que você fala, porque você pode chegar a um ponto em que não tem mais volta. E nós vemos Abner tomando este cuidado. E a palavra nos ensina a fazer isso. Olha o que diz aqui em 1 Pedro 2,17. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei. Então, o apóstolo Pedro nos ensina a ter respeito um pelo outro, o cuidado com a forma que você fala, cuidado com o tom da sua voz. Resolva o problema sem causar um problema ainda maior. Então, muito cuidado, seja educado, pense nas palavras. Se você não estiver bem, deixe para resolver em um outro momento em que você vai ter condição de resolver esse conflito sem ferir o irmão ao ponto de não ter como voltar. Filipenses 2,3 diz assim: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Esse texto nos ensina a tratar o outro sendo ele ou considerando ele superior a nós mesmos. Como é que nós tratamos as nossas lideranças? Como é que você trata o seu patrão? Como é que você trata ou deveria tratar, os seus pais? Então, esse respeito deve estar presente na hora de resolver conflitos. Ainda aqui na carta de Pedro, agora no capítulo 3, verso 15 e 16 diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Na hora de resolver um conflito, ele diz aqui que Cristo tem que estar como Senhor em nosso coração, conduzindo o trato com o outro. Isso fica muito claro aqui no verso seguinte, que diz assim: contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de formas que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Aqueles que querem falar mal de nós, eles precisam ficar envergonhados da forma que nos comportamos, da forma que tratamos um ao outro. E eu estou falando daquele momento em que realmente nós ficamos irados, ficamos nervosos, ficamos indignados, que mesmo assim tenhamos o coração como Abner tinha, de não desrespeitar o seu inimigo, mesmo diante de uma guerra como aquela, mesmo o inimigo já estando prevalecendo contra ele, ele estava perdendo a batalha e ainda assim ele manteve o respeito para com o outro, pensando: como é que eu vou olhar de novo, para o seu irmão? Como é que nós vamos olhar de novo para esta pessoa? Como é que eu vou conviver novamente com esta pessoa? Este olhar nós temos que ter na hora de resolver conflitos, na hora de estarmos diante de uma situação conflitosa, que o nosso coração não se perca. O amor ao próximo,
ao amor àquela pessoa. Fala, puxa, eu preciso resolver isso sem perder essa pessoa. Eu me lembrei de um conflito que nós tivemos, uma situação que a gente precisava resolver, né? Eu e minha esposa, nós estávamos ali arrumando algo em casa, no meio de uma reforma. A pessoa que fez uma parte lá do serviço não foi feita como deveria ser feito, e aí nós ficamos com o coração apertado, né? Vamos requerer o nosso direito, né, diante daquela situação. Como é que nós vamos conduzir isso? Havia uma parcela ainda para ser paga, e a gente ficou entre ter aquele serviço, né, não perder aquele valor, reter aquilo, ou a pessoa que nós estávamos tratando. Estávamos tratando com um amigo e nós decidimos pela amizade daquela pessoa. E nós conduzimos toda aquela situação para não perder aquele amigo. Nós pagamos aquele valor que devia, mesmo o serviço não tendo ficado como deveria ficar. E é impressionante, aquela pessoa foi tão comovida pela forma que nós tratamos, que ela voltou, refez o serviço, concluiu aquela obra. Nós nos alegramos muito, né, naquele lugar que ficou pronto, e não perdemos este amigo. Esse é um exemplo, né, que a gente guarda no coração, uma experiência que se resolveu de forma maravilhosa, porque a gente tinha a pessoa em foco ali, não perder a amizade. E eu conversei com a Juliana e falei, nós não vamos perder o nosso amigo diante deste problema, né? E tudo se resolveu de forma maravilhosa. Mas não foi sempre assim, queridos. Eu confesso aqui diante de vocês que eu perdi muitas amizades. Eu perdi porque eu não soube fazer isso respeitando a pessoa. Eu queria ganhar aquela situação, mas eu perdi o amigo. Quantas vezes eu ganhei a questão, ganhei a guerra, mas perdi o amigo. Hoje eu já aprendi que vale mais o amigo do que ganhar a guerra. É melhor perder a questão, mas não perder o amigo. Que Deus nos dê esse coração. Quantas vezes aconteceu comigo o lado errado, né? Ou resolvi da forma errada. Eu olho para trás com pesar. Pessoas que eram muito próximas de mim, amigos que eram muito chegados, mas na hora de um conflito eu excedi, eu faltei com respeito, eu passei o limite e depois ficou impossível conviver novamente. Ainda que haja perdão, não é mais possível caminhar juntos. Então hoje nós precisamos entender que vale mais manter a amizade. Diante de um conflito, vá à frente como fez Abner, pensando como é que eu vou retomar isso depois de resolver, para que você não passe dos limites diante de uma situação. Mais um texto, né, sobre o respeito está lá em Mateus 7:12. Jesus instruindo os discípulos, ele disse: assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Faça para o outro da forma como você gostaria que fosse feito com você. Se coloque na outra posição quando for resolver um conflito. Como é que você gostaria que a pessoa tratasse com você? Assim trate com ela. Como é que você gostaria que alguém falasse com você diante de algo que ele não tem plena certeza sobre aquilo? Diante de um julgamento, diante de uma situação que você precisa resolver. Porque o rei Isbosete precisava resolver aquela situação. Independente se foi uma percepção que ele teve a respeito de Abner, ou se foi alguém que contou algo para ele. Ele deveria se colocar na posição de quem não tem plena certeza. E aí com cuidado falar. Não quer dizer que não deve ser falado, mas quer dizer que deve ter cuidado ao falar. Os conflitos precisam ser resolvidos dentro do seu lar, dentro da sua casa, com seus amigos, no trabalho, ministerialmente, precisam ser resolvidos. As guerras precisam ser travadas, mas sem perder o respeito e a reverência. Eu quero concluir lendo o que diz o dicionário a respeito
do respeito. Diz assim: respeito é o sentimento que leva alguém a tratar as outras pessoas com grande atenção e profunda consideração, importância ou reverência. Isso é respeito. Respeito uns para com os outros na hora de resolvermos as coisas. É assim que Jesus tratava as pessoas, mesmo quando ele chamava atenção, mesmo quando ele ia disciplinar. E aí, uma questão sobre disciplina, o respeito para com os filhos pequenos, os filhos adolescentes, na hora de corrigir o filho. É preciso corrigir, mas com respeito, olhar nos olhos, mostrar para ele o erro, mesmo que você tenha que disciplinar com a vara, faça isso com respeito pelaquela pessoa. É triste quando nós vemos pais ofendendo aos filhos, falando palavras duras que marcam estas crianças para a vida inteira, porque não houve respeito na hora de disciplinar. Falaram coisas terríveis contra as crianças e elas cresceram traumatizadas, precisando de uma cura que só o Espírito Santo pode fazer. Que diante uns dos outros tenhamos sempre respeito, mesmo na hora dos conflitos. Assim o Senhor quer que nós façamos. Amém? Vamos orar diante desta palavra para que Deus nos dê esse coração que respeita ao próximo. Querido Deus, nós oramos, ó Pai, diante desta palavra, Senhor, que veio tocar o nosso coração. Quantas vezes excedemos, Senhor? Quantas palavras pesadas falamos porque não tínhamos consciência que na hora do conflito é preciso ter respeito. Seja com um inimigo declarado, seja com um amigo que houve uma discórdia, seja dentro dos nossos lares, ó Deus, ou no nosso trabalho, no nosso ministério, precisamos resolver as coisas, precisamos travar as guerras, mas sem se esquecer do outro. Porque o Senhor, quando veio a este mundo, quando o Senhor veio entregar a sua vida, o Senhor teve reverência no trato com as pessoas. Diante de Herodes, diante de Pilatos, diante das acusações, o Senhor continuou sendo quem é: Deus. E o Senhor tem respeito por nós seres humanos. Sendo o Senhor dono de tudo, tendo todo o poder em suas mãos, o Senhor sempre trata conosco com respeito. Ó Deus, ensina-nos a ter esse respeito um para com o outro e a reverência a Ti, Senhor, possa ser manifesta no trato que temos com as pessoas. Nós oramos por este coração, Senhor, um coração como o Teu, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.